Oiê, tudo bem, gente? Hoje eu vou falar com vocês sobre TDAH, que vem a ser TDAH. Como esse mês é o nível do meu Mateuzinho, não tinha como passar esse mês sem conversar sobre isso, né? O meu Mateus, ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês, assim, tentar resumir como que foi diagnosticado e como que eu descobri, né? E quais são os sintomas mais básicos, assim, pra vocês terem uma noção. Porque muita gente me pergunta, Cris, como que você descobriu que o Mateus é hiperativo, né? Que ele tem um déficit de atenção e tal. Então é assim, quando ele era pequenininho, ele sempre foi muito elétrico, então perceba, presta atenção no seu filho, né? Ele não se concentrava muito em nada, né? Tudo pra ele era muito sem graça, né? Ele tava assistindo televisão, daqui a pouco ele tava brincando com brinquedo, daqui a pouco ele tava chutando bola. E alguns sintomas acabam sendo meio que comuns nas crianças que são hiperativas. Ele derrubava muito, até hoje é assim, tá, gente? Ele derruba muito as coisas no chão, nele. Ele é muito estabanado, diz que isso é comum também, tá? Como ele tem um pouco de ansiedade, um pouco não muito, ele rói as unhas. Ele come muito, ele tem compulsão por comida, sempre foi muito fominha, assim, a gente percebia que ele estava comendo mais do que realmente ele estava com vontade, né? Mas assim, o pior mesmo era ele ser elétrico, isso me incomodava muito, acho que para toda mãe, né? A criança hiperativa é difícil de lidar, e na escola também era bem complicado. Então na escola era só reclamação, era ligaçãozinha, era bilhetinho, mamãe, Miguel causou, desculpa, Mateus causou, Mateus bateu, Mateus desobedeceu, Mateus fugiu da sala, isso desde os 2 anos de idade, tá, gente? Ele começou a ir pra escola, começou a causar. E aí ele foi mudando de escola, de uma escola para outra, de uma sala para outra, de uma professora para outra, e as reclamações continuavam. E quando ele foi para a primeira série, na primeira série muitas crianças já entram hoje em dia com 7 aninhos, já sabendo ler e escrever, e o Mateus não sabia ler nem escrever, sabia alguma coisinha, mas não muito. E eu lembro até que no dia da entrevista dele, porque a escola particular faz entrevista, né? Fazer uma espécie de diagnóstico, né? Fazer uma sondagem para saber em que pé tá a criança, tal, né? O que ela sabe ou não fazer. Eu lembro que tinha uma criança lá que estava fazendo entrevista junto com ele, e o menininho já sabia ler e escrever, ele tinha a idade do Mateus. Mas como eu sou pedagoga, e eu sei que cada criança tem o seu tempo, né? Então isso não me preocupou muito. Eu sabia que ia chegar a hora dele, ele ia aprender a ler e escrever no tempo dele. Mas o que aconteceu? Primeira série, escola grande e tal, escola super rígida, coloquei ele numa escola rígida porque eu acho que foi importante, é importante isso pro Mateus, né? Limite, né? Regras e tal, porque ele tem muita dificuldade para seguir regras. E aí era reclamação direto, era ligação direto, era bilhete direto. Aí chegou uma hora assim que falei, cara, não sei mais o que eu faço. Aí a coordenadora já tinha me chamado para conversar algumas vezes lá. Eu já tinha ido umas 3 vezes conversar lá. E aí eu falei, cara, não sei mais o que eu faço. Quando ele era pequenininho, eu fui procurar ajuda psicológica, achei que ele precisava fazer terapia. A psicóloga falou que o problema era eu não sabia lidar com a criança. Show, legal. Mas aí eu já tinha feito de tudo. Conversa, põe de castigo, tira o brinquedo que mais gosta, dá o tapinha na bunda. E aí, nada, assim, ele não me obedecia, eu não sabia mais o que fazer. E aí eu falei, vou correr atrás de ajuda. Não sei mais o que fazer com o Mateus. Aí foi quando eu levei ele para uma psicóloga especializada em criança, né? Uma psicóloga que atende só crianças. Ela também era psicopedagoga, que foi bem legal, né? Então ela era especializada em dificuldade de aprendizagem. Ela percebeu que o Mateus era hiperativo, né? Que ele tinha um déficit de atenção mesmo, ele dispersava muito fácil. E ela falou assim, cara, vamos encaminhar ele para outros especialistas e tal, pra gente ter certeza, né, antes de qualquer coisa, porque não é só um especialista que faz o diagnóstico, você precisa passar por uma série de médicos, especialistas, pro conjunto todo chegar num consenso, tá, gente?
Aí ele fazia xixi na cama todos os dias. Ah, então vamos passar no urologista para ver se o problema é físico. Ah, vamos passar no oftalmo para ver se ele enxerga bem, porque às vezes a criança tem dificuldade, ele não se interessa na sala de aula, ele está disperso porque ele não está enxergando direito, a gente não sabe, precisa usar óculos. Ah, vamos passar no oftalmo para ver se ele ouve bem, que pode ser também um problema que ele não ouve bem. Então, primeiro vamos descartar o que é físico. Ah, vamos passar ele na endócrino, porque na endócrino a gente faz uma série de exames, ver se ele tem problema de tireoide, diz que a tireoide também altera o organismo da criança. Não tem, não tinha. Tinha assim, levemente alterado, mas não o suficiente para ter esse diagnóstico de hiperatividade, né, de TDAH. E aí, por último, a gente passa ele na neurologista e na psiquiatra. Eu consegui uma neurologista que era psiquiatra, ao mesmo tempo que cuidava só de criança, uma pediatra. E foi aí que a gente chegou no diagnóstico. Ela faz várias entrevistas comigo, com a criança, junto com a criança separada, vê todos os exames, todos os laudos, vê o laudo do acompanhamento da psicóloga. Ah, eu esqueci de uma também, fono. Ele passou por uma fono, porque ele falava elado, né? Tinha problema, a língua meio presa. Ele começou a passar na fono e a fono também achava que ele tinha hiperatividade, que ele era agitado. Aí, eu sei que eu fiquei 6 meses correndo atrás de tudo quanto é médico, ele na terapia toda semana, ele na fono toda semana, até a gente conseguir chegar no diagnóstico que ele tinha o déficit de atenção e a hiperatividade. Não necessariamente os dois estão juntos, andam juntos, tá, gente? Porque às vezes a criança é só hiperativa, ela não tem déficit de atenção, ou a criança só tem déficit de atenção, mas ele é quietinho, tá? Aqui tem um monte de anotações que eu fiz, que a médica me deu para eu ler, para eu entender, tal, como que funciona a criança, como eu tinha que lidar com a criança. O Matheus, assim, como ele tem muita ansiedade, eu tenho que falar tudo que eu vou fazer antes para ele, falar, Matheus, nós vamos em tal lugar, quanto tempo demora? X horas, lá a gente vai fazer isso, vai voltar a tal hora, e ele pergunta 20 vezes, tá chegando, igual o burrinho do Shrek. Mas assim, uma das coisas, assim, dos primeiros sintomas que você vai perceber é a criança não conseguir se concentrar e ela ter mau desempenho na escola. Normalmente as crianças com TDAH, você percebe no momento que ele vai pra escola, tá? E é nesse momento que a gente vai conseguir diagnosticar. Antes disso a gente não consegue, tá? Era pra ele tomar remédio, o famoso Ritalina, ou a famosa Ritalina. Psiquiatra, neurologista falou que a gente podia dar um que era similar, se chamava Vinvance. Eu cheguei a dar algumas vezes pra ele, achei que ele ficou parecendo um zumbi, ele ficava assim, ó. Falei, Matheus, tá tudo bem? Ele, tá, mas assim, eu não gostei do resultado. Eu sei que é difícil a gente lidar com uma criança hiperativa, mas também a criança virar um zumbi ou eu viciar a criança com remédio, há controvérsias, né? Existem vários questionamentos sobre isso, eu acho que vai de cada mãe, existem vários níveis de hiperativo, né, de criança hiperativa. Então, cada caso é um caso. Eu acho que tem casos que a criança tem que tomar mesmo remédio. Eu tenho crianças que tomam remédio. Não estou defendendo aqui o remédio, até porque eu tenho... Espera só um pouquinho. Pois não? Açaí com morango. Ai, Jesus, como que você fez isso? Vai, bati. Ai, Jesus, delícia. Ai, não tô cortando minha cabeça não, né, amor? Não sei. Vai, como é que faz? Tem que ver aqui pra ver o centro do negócio pra pendurar aqui, né? Uhum. Só acordar e ver a cara deles, né? Faz tempo. Bate com morango. Muito bom. Tudo bem aí? Que tá limpo, eu limpei essa semana. Tá tudo bem lá embaixo? Tá. Na medida do possível, né? Atendeu o maridão que veio fazer um agradinho, né? Um açaí com morango. Amo de paixão. Nesse calor ainda, geladinho, tudo de bom. Então, voltando, gente. Então é isso, assim, o meu Matheus hoje, ele se dá super bem na escola, assim, eu sei que ele não vai ser aluno nota 10 em algumas matérias, porque
o déficit de atenção tem um lado do cérebro que ele tem mais facilidade e um outro que ele tem mais dificuldade. Então, o lado do cérebro que está relacionado às artes, à educação, a parte eu ia falar educação física, os esportes, né? Música. Então, assim, a aula que ele tem aula de música, ele se dá super bem. Ele tem aulas de educação física, futebol, ele se dá super bem. Tudo relacionado, por exemplo, com teatro, ele dança, ele se dá super bem. Normalmente línguas, né? Estrangeiras, ele faz o inglês também, ele se dá super bem. Matemática, ele gosta de jogar xadrez, matemática ele é aluno nota 10. Agora, em compensação, português, estudos sociais, ciências, essas outras matérias, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Então ele acaba tirando assim uma nota, já chegou a tirar uma nota baixa mesmo, entendeu? Mas uma coisa que eu optei não fazer, optei fazer na verdade, eu não contei pra ele que ele tem TDAH, porque eu acho assim, a criança acaba se apoiando nisso. Eu não consigo, mamãe, eu não consigo me concentrar, eu tenho dificuldade, eu não vou tirar 10 nunca. Não, eu cobro ele como uma criança normal. Eu também sou hiperativa. Faço 10 coisas ao mesmo tempo, também tenho dificuldade de me concentrar e eu sempre fui uma boa aluna, entendeu? Então acho que, modéstia à parte, mas acho que a gente tem que se esforçar e eu cobro dele, vai se esforçar sim, vai tirar no mínimo 8. Tem gente que acha que eu tenho que pegar leve com ele, mas eu acho que ele vai me agradecer no futuro, né? Então ele é uma criança hiperativa sem medicamento, mas tá tranquilo, quem conhece ele fala, nossa, nem parece que o Matheus é hiperativo. Mas se você conviver um pouquinho mais com ele, a gente sabe que é, e principalmente as professoras reconhecem, sabe, o trabalho que dá uma criança hiperativa, né? Mas é isso, gente. Tem várias informações aí, se você quiser pesquisar mais sobre o assunto. Converse com a pediatra do seu filho, porque a pediatra também, quando é bebezinho, quando tem 2 aninhos, 1, 2 aninhos, 3, 4, ela já consegue perceber aí, ó, essa criança, ela tá, né, um pouquinho além do normal. Porque assim, hoje em dia, a geração de agora, dessa criançada, é todo mundo elétrico. As crianças são super inteligentes, são super questionadoras, são super elétricas, mas tem o normal e tem aquele que passa do normal, né? Aquela criança que não consegue ficar quieta, que fica mexendo com as perninhas, que fica levantando toda hora, que pede toda hora pra fazer xixi, que pede toda hora pra beber água. Então existe o excesso que tá diferente ali do normal, vamos dizer assim, tá? Mas também não quer dizer que a criança é anormal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Dá pra conviver com a criança sim, a gente tem que fazer muita terapia, tem que ter muita paciência, tem que ter muita energia, porque eles são mega, assim, cheios de energia, mas é o que tem pra hoje, né? Você tem que ter paciência, né? Tem que aprender a lidar com o seu filho. E a escola também tem que aprender a lidar com o seu filho, né? Não é à toa que todos os médicos dão laudos e dão orientações. Ó, essa criança, você tem que agir com ela assim, ó, essa criança, ela não pode sentar na porta, senão ela dispersa, ela não pode sentar perto da janela, senão ela dispersa, ela não pode sentar no fundão e assim por diante. Então a escola acaba ajudando os pais, né, nesse dia a dia aí, na convivência com a criança, né, e facilitar a vida da criança também, né, não facilitar dar boi, não é isso que eu tô falando não, mas é que também tem coisas que a gente sabe que não é dela e você não vai conseguir mudar. Por exemplo, ela vai ter que levantar toda hora? Vai, infelizmente vai, né, então a professora tem que ser ninja, tem que falar, fulano, vai lá, pega não sei o que pra mim, ó, dá um recado pra não sei o que, ó, não sei o que, ó, vai encher minha garrafinha de água, porque a criança precisa se movimentar, ela não consegue ficar muito tempo sentada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá, de mais esse assunto. Eu sempre quis gravar esse vídeo sobre TDAH. Se vocês quiserem saber mais, né, tirar alguma dúvida, repetir alguma coisa aqui que eu passei batido, vocês escrevam aí no comentário que eu falo pra vocês, tá? E é isso. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscrevam, não paga nada. Curtiu o vídeo, compartilhe. Se tem alguma amiga aí que tem uma criança com suspeita de TDAH, ou ela é hiperativa, ou acha que ela tem déficit de atenção, compartilha, tá? Eu tô falando aqui como mãe, como pedagoga, que é muito importante o papel da professora nesse diagnóstico. Normalmente é a primeira pessoa que percebe, às vezes a mãe não quer aceitar, tá? E tô falando como mãe, então, de uma criança com TDAH diagnosticada, tá? Mas não sou médica, sempre quero deixar isso bem claro. Mas é isso. Obrigada mais uma vez, né, por me prestigiar.
Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.